Olá, meus amigos, estamos de volta para falar de princípios da administração pública. A gente aprendeu aquele macetinho do artigo 37, né? Que é o LIMP. Olha só, então a gente tem o L, que é a legalidade, a gente tem o I, que é a impessoalidade, e a gente tem o M, que é a moralidade. Dentro da moralidade, inclusive, nós vimos um pouco sobre nepotismo, que é um dos assuntos super cobrados aí em concurso público. Agora, a gente vai falar da letra P, que é a publicidade. Então, vamos iniciar agora o princípio da publicidade. Galera, me diz uma coisa, por que um ato administrativo, um ato da administração pública deve ser público? Por que vocês acham? Imagina você que a prefeitura lança uma licitação. Olha, uma licitação sobre produtos de limpeza. E aí ela lança a licitação, faz um edital e engaveta. E aí? Como é que eu vou ficar sabendo da licitação para poder participar? Tem como se ela engavetar? Claro que não, né? Ela precisa da publicidade para dar conhecimento. Mas o princípio da publicidade não é só isso. Você imagina que tem um cidadão, um belo do sujeito lá na prefeitura, o cara é formado em educação física, não sei, e tá exercendo um cargo de chefe de contabilidade dentro da prefeitura. Ou o cara é formado em direito e tá exercendo um cargo de contabilidade. Eu, por exemplo, sou formado em direito, não sei nada de contabilidade. E aí, além desse cara estar exercendo um cargo incompatível com o conhecimento dele, ele tá ganhando aí 2 milhões por mês. Gente, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Precisamos denunciar, precisamos tomar alguma medida. Só que como tomaremos medidas se não sabemos do que está acontecendo? Por isso que existe hoje, né? A administração tem inclusive o portal da transparência, que se você entrar lá, você consegue ver quanto cada cidadão ganha dentro da administração pública. Mas a publicidade, basicamente, ela tem essas funções. A primeira função é dar conhecimento, porque se não for publicado, como que eu vou saber o que está acontecendo? E a segunda função, de suma importância, é propiciar o controle por parte dos administrados. Porque se eu não conheço o que está sendo feito dentro da administração pública, como eu vou controlar o que está sendo feito? Então vamos comigo lá na lousa, nós vamos analisar agora o princípio da publicidade. É o dever de divulgação dos atos administrativos com a finalidade de, em primeiro lugar, gente, permitir o controle do ato, porque se eu conheço o ato, eu controlo o ato. Segundo lugar, exteriorizar a vontade, mostrar a vontade estatal. Em terceiro lugar, tornar exigível o conteúdo do ato, desencadeando assim os seus efeitos. Só com a publicidade do ato que esse ato passa a se tornar exigível. Afinal, gente, não tem como a administração exigir algo que as pessoas não têm conhecimento, né? Vamos dar uma olhadinha no artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade. E aí vem a parte mais importante. Ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, olha só, o poder público tem que publicar tudo? Tem que publicar, sob pena inclusive de responsabilidade. Porém, esta publicação deve sempre respeitar a segurança da sociedade e do Estado. Não só a segurança da sociedade e do Estado, como também a defesa da intimidade e o interesse social. Olha só que interessante, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou do interesse social o exigirem. E, por fim, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado sempre o direito de indenização. Galera, nós vimos aqui que nós temos o princípio da publicidade, previsto na Constituição Federal Brasileira e exigível. Só que também nós temos alguns outros princípios, como, por exemplo, o princípio da intimidade, nós temos um interesse numa segurança pública. E aí, como é que eu faço diante deste confronto de princípios, deste confronto de interesses? Eu vou ter que ponderar, né? Por óbvio que eu vou utilizar a publicidade quando ela não ferir de nenhuma forma a intimidade, a vida privada, a segurança da sociedade e o interesse social, né? E isso é muito simples de observar dentro do âmbito do Poder Judiciário. Imagina vocês o seguinte, todo o processo é público, tá?
Só que alguns processos correm em segredo de justiça. Por quê? Pensa que uma pessoa foi estuprada e ela não quer o processo dela correndo para todo mundo ver, ela quer um sigilo sobre aquilo, né? Ou então vamos pensar uma situação de filme. Nós temos lá uma guerra iminente, coisa de filme americano, né? Um asteroide caindo na Terra que só os soldados brasileiros poderão salvar. Esse tipo de informação não pode ser veiculada aí para mídia, né, para todo mundo. Então a gente tem que ponderar os interesses entre a vida privada e a segurança da sociedade e a publicidade. Beleza, gente? Continuando, então, nós vamos agora para o E. A gente já viu o LIMP e falta o E, né? O princípio da eficiência. Comigo na lousa, vamos ver o que é eficiência. Olha só, a eficiência, gente, ela é uma junção da economia, da qualidade, da rapidez e da produtividade. Ser eficiente, gente, muito cuidado com isso, que ser eficiente não significa necessariamente ser rápido. Significa fazer no menor tempo possível, porém com qualidade, né? Essa qualidade e rapidez geram, por óbvio, a produtividade e sempre economizando o máximo possível aí do dinheiro estatal, que é o dinheiro do povo, né? Então a eficiência, basicamente, ela é a soma da rapidez, não a rapidez sozinha, porque não adianta fazer um serviço porco, né, gente? Fez rápido, mas fez porco, não pode, né? Então é uma soma da rapidez, da qualidade, da economia e da produtividade. Princípio este que a menina lá da repartição pública que eu fui não seguiu, né? A menina lá não era nem um pouco eficiente. Além dela não respeitar a impessoalidade, de eficiência, a coitada não tinha nada. Muito bem. Esses são os princípios, então, estampados no artigo 37 da Constituição Federal, LIMP. Então, a sua prova, a CESP adora essa pergunta, a sua prova vai falar assim: quais são os princípios explícitos do artigo 37 da Constituição Federal? E você vai responder LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aí a FCC, que é outra banca, vai perguntar assim para você: só estão na Constituição Federal os princípios LIMP? E você vai responder não. Há outros princípios na Constituição Federal, porém estampados no artigo 37, né? Nós só temos os princípios LIMP. Muito bem. Vamos olhar agora outros princípios tão importantes quanto o LIMP, mas que não estão estampados no artigo 37 da Constituição Federal. Nós vamos começar pelo nosso primeiro princípio, vamos comigo lá na lousa? Nós vamos começar pelo nosso primeiro princípio, que é o princípio de presunção de legitimidade. Gente, um ato administrativo, um ato da administração pública, ele é presumível legal. Ou seja, a partir do momento que um agente público pratica um ato administrativo, de imediato nós pensamos, olha só, esse ato é legal. E mais do que legal, esse ato é verídico. Por óbvio, né, gente, que essa presunção é uma presunção iuris tantum. Professora, que sacanagem, hein? Vai pôr nome em latim só para complicar? Não é, gente. É que o concurso pede esse nome. Uma presunção iuris tantum significa que é uma presunção relativa, tá bom? Não é a professora querendo acabar com a vida de vocês. Então, eu presumo que o ato é legal e verídico, mas óbvio que pode ser que haja prova em contrário, né? Eu posso provar que não é legal nem verídico. O que é interessante de um ato ser presumivelmente legal? Olha só, o interessante é que ele é cumprido de imediato. Como assim cumprido de imediato? Imagina que a administração pública faz assim, ó. Muito bem, a partir de agora, eu vou instituir um imposto sobre a respiração. Todos que respirarem na rua da prefeitura irão pagar imposto. Meu Deus, né? E aí você fala, isso tá errado, né? Não pode. Só que você tem que pagar esse imposto. Porque um ato da administração pública, ele é de imediato, ele deve ser cumprido. Porque ele é presumível que ele seja legal. É óbvio, como a gente viu, que é uma presunção iuris tantum. Então, se eu for lá no judiciário e falar, gente, isso é inconstitucional, tá errado, né? Não vou pagar. E aí, por óbvio, que pode ser que este ato, essa presunção seja revertida, mas de imediato tem que ser cumprido. Vou dar um exemplo mais crível, tá? Imagina o seguinte, que a prefeitura vai lá e aumenta, por exemplo, o IPTU, faz de conta. Ou então pratica um ato desapropriando uma terra, ou uma limitação administrativa. A partir do momento que a prefeitura pratica aquele ato deve ser cumprido, porque presume-se de imediato que esse ato é legal e é verídico, e aí depois você, se quiser não cumprir, né, se quiser
combater aquele ato, você vai atrás dos seus direitos e essa presunção pode ser revertida. Beleza? Então nós temos que os atos da administração pública são presumivelmente legais e verídicos. Próximo princípio comigo na lousa, vamos lá. O próximo princípio é o princípio da especialidade. Gente, vem aqui comigo um pouquinho. Isso vai ser melhor compreendido na aula que nós falarmos sobre administração indireta. O princípio da especialidade é o seguinte: a administração pública, ela cria, né, algumas pessoas jurídicas e a partir do momento que ela cria essas pessoas jurídicas, ela estabelece uma finalidade para aquela pessoa jurídica. Olha, pessoa jurídica, você vai cuidar da educação de determinado local, né? A sua finalidade é esta. Você vai ensinar, enfim, você vai ensinar pessoas desempregadas a costurar. Você vai cuidar de pessoas que acabaram de sair da cadeia. A sua finalidade é esta. E você não pode sair dessa finalidade. Este é o princípio da especialidade. O princípio da especialidade diz exatamente isso, que as pessoas jurídicas são criadas com um fim especial, e este fim especial deve ser respeitado. Beleza? Próximo princípio, então, princípio da especialidade. Comigo na lousa mais uma vez, vamos ver mais um princípio. Agora nós vamos ver o princípio do controle ou da tutela. Sabe essa pessoa jurídica que eu falei pra vocês, que tem um fim especial? Olha só, imagina o seguinte, aqui nós temos a União, tá bom? A União não dá conta de fazer tudo sozinha, né, gente? Você imagina um país desse tamanho e o Brasil tomando conta de tudo? Aí a União vai lá e cria uma pessoa jurídica para atender determinado fim, tá? Essa pessoa jurídica tem uma finalidade e esta finalidade deve ser respeitada. Esse é o princípio da finalidade que a gente acabou de aprender, tá bom? Além de tudo, esta pessoa jurídica, ela não é subordinada ao seu ente criador. Não é uma relação de subordinação. É uma relação de controle, de fiscalização. Então, o ente criador da pessoa jurídica, ele vai fiscalizar essa pessoa jurídica. Ele não é chefe da pessoa jurídica, ele não manda na pessoa jurídica, mas ele fiscaliza. Fiscaliza para quê? Para que ela prossiga cumprindo com suas finalidades, tá bom? Então, deixa eu apagar todo esse rabisqueiro aqui, ó. Pera lá, deixa eu apagar para vocês e aí a gente vai ler o que está aqui na luz. Olha só, princípio do controle ou da tutela, a pessoa jurídica política, que é a União, o Estado e o município, ela cria uma entidade. E ela deve fiscalizar essa entidade, não é controlar no sentido hierárquico, é fiscalizar, assegurando que ela cumpra as suas finalidades. Beleza? Próximo princípio, o princípio da autotutela. Gente, este princípio é sensacional, o princípio da autotutela. O que é autotutela? Nós sabemos que auto é fazer alguma coisa para si próprio, né? Se autopromover é você falar bem de você mesmo. Nossa, eu sou sensacional, sou maravilhosa. Isso é se autopromover. A autotutela é quando a administração tutela, cuida dela mesma. Então, por exemplo, na autotutela, o que a gente vai observar? A administração foi lá e cometeu um ato ilegal. Aí ela percebe que foi ilegal. Ela fala, meu Deus, cometi um ato ilegal. E agora, quem poderá nos salvar? Ela vai lá e ela declara a ilegalidade daquele ato. Ela mesma declara a ilegalidade daquele ato. Ou então ela anula aquele ato, né? Ou então imagina que ela praticou um ato. Vamos dar um exemplo bem legal. Na sua cidade tem circo? Direto na cidade da gente aparecem uns circos, né? Eu não sei se vocês gostam de circo, eu tenho um pouco de medo de palhaço. Mas eu gosto das outras coisas do circo. E aí o circo chega na cidade e o circo fala assim pra prefeitura: Prefeitura, eu posso usar aquele terreno na saída da cidade para montar meu circo? A prefeitura: pode, me dá aí uns 2, 3 ingressos para meus filhos que tá tudo certo. E aí eu vou lá utilizar aquele terreno. Só que aí de repente a prefeitura precisa daquele terreno para construir um distrito industrial, por exemplo, ou para o escoamento de água. O que a prefeitura faz? Esse ato que antes ela determinou não é mais oportuno, não é mais conveniente para ela. Antes era, agora não é mais. Aí ela revoga o próprio ato. A autotutela, então, é quando a própria administração pública cuida de atos que ela já praticou. Ela anula um ato ilegal que ela já praticou, ou então ela revoga um ato que se torna inconveniente ou inoportuno. Voltando comigo lá na lousa, então, esse é o princípio da autotutela. Próximo princípio, o princípio da
hierarquia, agora sim, né? Nós também vamos estudar isso quando a gente falar de desconcentração e descentralização da administração pública. Isso é matéria de outra aula, mas nós vamos ver que dentro da administração pública há uma relação de coordenação e subordinação entre os órgãos da administração pública. Próximo princípio, princípio número 6, continuidade do serviço público. Gente, este princípio é muito útil para a nossa vida cotidiana. Você imagina, e já deve ter acontecido com você, tá? Você imagina que você está lá na sua casa, feriado, você trabalhou a semana inteira, tá cansado, chegou no feriadão, o que você faz? Bota aquela camisa de eleição furada, né? Aquela que a gente adora, bota a camisa de eleição, pega um pote de sorvete deste tamanho, senta no sofá e vai assistir Netflix. Quando passa os primeiros 2 minutos do seriado, o que acontece com a televisão? Desliga, cai a energia. Aí você não consegue tomar banho, você não consegue assistir TV, você não consegue mexer na internet, você não consegue fazer nada, porque não tem energia. A energia é um serviço público e ela deve ser contínua. Eu não posso interromper um serviço público, exceto em casos legalmente previstos, o serviço público não pode ser interrompido. Eu fiz uma brincadeira com a Netflix, com a internet, mas imaginem vocês um hospital. Imagine que uma pessoa está respirando através de aparelhos e a energia cai e ela não consegue mais respirar por aqueles aparelhos. Por isso o serviço público ele deve sempre ser contínuo, ele não pode ser interrompido. Imaginem vocês um serviço de transporte coletivo. É certo que a gente tem aí greves, né? Mas, teoricamente, um serviço não pode ser interrompido. Um serviço de saúde. Imagina você que os policiais ou os hospitais falam, nós não vamos mais prestar serviço. Estamos de greve. Não pode, né, gente? Não pode, porque o serviço público é essencial para a população brasileira. Beleza? Continuando comigo lá na lousa, vamos lá. Nós temos aqui mais 4 princípios, que é o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Esse é um princípio muito fácil, né, gente? É só a gente pensar na palavra. Um ato da administração pública, ele tem que ser razoável e proporcional. Tudo bem? Nós temos ainda o princípio da motivação. Os atos administrativos, os atos da administração pública, gente, eles devem ser motivados. Eu devo responder por quê, né? Por que eu pratiquei esse ato? A motivação é um jeito de controlar o ato, porque a motivação, em primeiro lugar, tem que ter sempre... Lembra do nosso super princípio? Do nosso supra princípio? A gente sempre tem que respeitar o interesse público, né? E eu não posso sequer trocar este motivo, né? Então, se eu peguei um dinheiro para abrir uma escola, eu tenho que abrir a escola. Eu não posso depois pegar esse dinheiro e fazer outra coisa. Então, um ato público deve ser motivado. E este motivo, sempre respeitando o interesse público, deve ser conservado. Beleza? Próximo princípio, o princípio da segurança jurídica. Gente, esse princípio da segurança jurídica também é muito interessante. Imagina você que você tá lá, você trabalha na prefeitura da sua cidade. E aí você recebe um bônus. Menina, que beleza, né? Um bônus. Você fala assim, nossa, a partir de agora, todo mundo que tem ensino superior vai ganhar um bônus de R$1.000 por mês. Nossa, que ótimo! R$1.000 por mês. Nós estamos no ano de 2002 e eu ganho R$1.000 por mês. 2002 inteiro. Aí depois 2003, 2004, 2005, 2006, lá. Chegou em 2017, 15 anos depois, vem um pangaré e diz assim, gente, esse bônus é ilegal. Meu Deus do céu, e agora? Eu vou ter que devolver os 15 anos de R$1.000 corrigidos e com juros que eu recebi? Pode isso? Eu posso ser obrigada a devolver isso? Não, porque isso fere a segurança jurídica. Os atos administrativos, os atos da administração pública, eles têm uma presunção de legalidade e veracidade. Teoricamente, uma vez que você os segue, você está tranquilo de que você está praticando algo dentro da legalidade e da veracidade. Então não pode ofender a segurança pública, vir a administração pública e destruir com tudo isso. É claro que este princípio não é imutável, né? Porque a gente tem a segurança jurídica, mas nós também temos um interesse público, que é maior, né? Então eu não posso ficar defasando os cofres da administração pública, por exemplo, só para ter conservado a minha segurança jurídica. Mas há limites. A administração pública ela tem alguns limites para revogar, para anular os atos que foram praticados
porque a população espera uma segurança daquilo. Para vocês enxergarem melhor essa história, olha só que caso interessante. Chegou ao meu escritório uma vez um cidadão que ele tinha sido beneficiado pelo município, tá? O município da cidade dele estava com um projeto de fomento do comércio. E o município estava cedendo maquinários para os comerciantes que quisessem reformar os seus estabelecimentos. Então, eu sou comerciante da cidade e eu falo, olha, eu quero reformar meu estabelecimento. O município vinha lá, vinha com maquinário, vinha com, acho que dava um caminhão, 2 de terra, sei lá eu quantos caminhões de terra, e dava alguns operários para te ajudar. Muito bem. Esse cliente meu foi beneficiado com este projeto de fomento aí ao comércio e às empresas da cidade. E aí, alguns anos depois, eu digo 10 anos depois, veio o Ministério Público e disse que isso era ilegal, que não poderia o município ter feito esse tipo de decisão e que não poderia ter cedido este dinheiro ao meu cliente e a tantas outras pessoas que se beneficiaram. E aí vieram cobrando do meu cliente esse dinheiro. Queria que meu cliente devolvesse todo o dinheiro correspondente à utilização do maquinário, à utilização do pessoal, aos caminhões de terra, enfim. Pode isso? Isso não pode porque ofende a segurança jurídica. Porque a partir do momento que meu cliente praticou este ato, recebeu o maquinário, recebeu o pessoal, acreditando que aquilo era algo legal, né? Era algo dentro da lei, ele não pode depois ter essa situação revertida e ser cobrado disso. Legal, gente? Continuando lá na lousa comigo, vamos lá. Próximo princípio é o princípio do contraditório e da ampla defesa. Gente, o princípio do contraditório e da ampla defesa vai ser melhor estudado quando a gente fala de processo administrativo. Porém, é um princípio, inclusive, constitucionalmente previsto, mas dentro da administração pública, tudo que lhe afeta, você tem que ter oportunidade de responder. Imagina o seguinte, imagina que você vai levar uma penalidade porque você está vendendo Jequiti lá na prefeitura. Vocês sabiam que não pode? Não pode, viu? Não pode ter comércio dentro de entidades públicas. Então, eu estou vendendo lá Avon, Natura, Jequiti, lá na minha repartição. E aí alguém descobre que eu tô vendendo isso e eu vou receber uma penalidade administrativa por isso. E aí um belo dia eu chego lá na repartição que eu trabalho e alguém fala pra mim, olha, você sofreu uma penalidade. Eu falo, gente, eu nem sabia que estava se analisando se eu cometi essa infração ou não. Não pode isso. Eu tenho que ser avisada que eu supostamente cometi uma infração. E uma vez que eu sou avisada, eu tenho que me defender disso. Eu tenho direito à ampla defesa. Eu tenho que explicar, olha, essa sacola da Jequiti não é minha, é da outra. Ou então não, eu trago aqui, mas eu nunca vendi dentro da repartição. Ou então não foi isso que aconteceu, tá errado, o fulano tava mentindo. Eu tenho que ter o direito de me explicar, de me defender antes que alguma medida seja tomada contra mim. Esse é o princípio da ampla defesa e do contraditório. Gente, facinho, né? Não são fáceis os princípios da administração pública. O nome é muito autoexplicativo, né? Princípio da legalidade, seguir a lei. Princípio da moralidade, ser moral. Princípio da impessoalidade, ser impessoal. É muito tranquilo, é muito fácil eu distinguir os princípios dentro da administração pública. Eu gostaria muito que a gente pudesse resolver aqui 10, 20, 30 questões. Mas por causa do tempo, eu escolhi uma questão em específico, que foi uma questão da FCC, que eu acho que ela representa bem alguns princípios que a gente estudou. Então, vamos comigo resolver uma questãozinha agora? Vamos comigo lá na lousa, olha só. Eu trouxe então essa questão para vocês, é uma questão para a prova de agente de polícia, que diz o seguinte: considere as seguintes afirmações a respeito dos princípios constitucionais da administração pública. Viola o princípio da, e aí a FCC deixou em branco, né? Viola o princípio da, o ato administrativo incompatível com padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Gente, qual o princípio administrativo que fala de decoro, de ética, de probidade? É o princípio da moralidade, né? Não é difícil de achar. É o princípio da legalidade que fala de padrão ético? Claro que não, né, gente? O princípio da legalidade fala de lei. É o princípio da eficiência? Não. É o princípio da publicidade? Não. É o princípio da moralidade. Muito bem. 2. Atende ao princípio da o agente público que exerce suas atribuições do melhor modo possível para lograr os melhores resultados para o serviço público. Gente, alguém que exerce sua função da melhor forma possível, com os melhores resultados, é uma pessoa eficiente. Também bem tranquilo, né? Princípio da eficiência. E o 3, viola o princípio da o ato administrativo
praticado com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas. Olha só, é um ato administrativo que não visa prejudicar todo mundo, ele escolhe algumas pessoas para prejudicar. Pode a administração fazer isso? Beneficiar uns e prejudicar outros? Não, né? Com isso, a administração está sendo pessoal. E ela sendo pessoal, ela viola o princípio da impessoalidade. A resposta correta, eu só trouxe a correta para vocês, mas a resposta correta nessa questão era a letra A, que dizia exatamente o nome dos princípios: moralidade, eficiência e impessoalidade. Vocês viram, gente, que não são perguntas difíceis. Apesar de ser uma única pergunta que eu trouxe, essa pergunta representa bem o modo como são feitas as perguntas pelas bancas. Então, ela sempre vai te trazer uma situaçãozinha bem simples, do tipo, o vereador foi inaugurar uma pista de corrida e colocou uma placa bem grande com o nome dele. Ou então, a prefeitura, saiu uma regulamentação da prefeitura beneficiando só fulano e não Beltrano. Então, são situações muito simples, muito tranquilas de se enxergar. E, basicamente, a gente tem que enxergar os nomes, né, as opções. Se você está fazendo uma prova que ela é de teste, é bem tranquilo, porque você olha para as opções e pensa no sentido literal da palavra, que ajuda muito a responder a questão. Pessoal, é isso aí. Nós vamos encerrar agora a nossa aula de princípios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato através do meu Facebook. O meu Facebook é Carol Pastre. Vocês podem mandar mensagem, fazer perguntas, que a gente responde vocês por lá. Muito obrigada pela companhia nessa matéria deliciosa que é princípios, né? E a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau!